Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma gameplay de programação. Hoje a gente vai resolver o exercício leitura ótica. Ele é um exercício da classe ad hoc 1129. Um exercício bem simplesinho, nível 1. Eu gostei bastante do background dele, do que ele diz. Então, tem um professor que ele corrige as provas pelo gabarito. O gabarito, ele vai ter as bolinhas e ele quer fazer um programa que automaticamente responde qual foi a bolinha que o aluno preencheu, né? No caso, eu tenho A, B, C, D e E. Então, ele quer verificar se o aluno preencheu o A, o B, o C, o D ou o E. Se o aluno preencheu, por exemplo, o C, ele vai ter uma bolinha preta marcada no C. Só que pode acontecer que a cor não seja tão escura ou não seja tão clara. Então ele decidiu o seguinte: se o valor da cor for menor do que 127, menor ou igual a 127, ele é considerado um valor preto, ou seja, foi marcada a questão. Então todos os valores ali, de 127 para baixo, ele é considerado marcado. Essa cor aqui, ele é considerado marcado. Já essa daqui, já não é mais marcado, porque ele já é 144. Então, subindo, eu tenho 197 e assim por diante. Então, assim, a primeira linha, o que acontece? Eu tenho o B marcado, mas o B ele é um valor acima de 127. Ou seja, o B não foi marcado. Então, essa linha aqui não teve nenhuma questão assinalada. Já na segunda, o meu C ele foi marcado com um preto, que é o 0. 0 é menor ou igual a 127, certo? Então, a alternativa certa nessa aqui seria o C. Já na última, eu tenho o B e o C marcado, porque é um valor menor do que 127. Então, ele vai verificar que tem o B e o C. Como tem duas iguais, é uma questão inválida. A pessoa preencheu duas, então é asterisco. Então, é basicamente isso. Vou ter que verificar qual que foi a bolinha que foi preenchida e vou responder. Se foi mais de uma ou não foi nenhuma, eu respondo asterisco. Então, o formato do exercício vai ser assim. Ele vai dar um valor N, que seria correspondente a quantas linhas que vem a seguir. Aí eu vou imprimir um valor para cada linha. Depois ele vai poder informar um outro valor N, que são quantas linhas que vão a seguir, e você vai colocar os valores todos juntos também. E por último, para finalizar, ele coloca um valor 0. Então, para cada uma dessas linhas aqui, eu vou ter que ter um for para percorrer elas. Então, eu vou ter que ter um while principal para ir lendo o N. Depois, eu vou precisar de um for para percorrer as linhas aqui dentro. E por último, eu vou precisar de um for para percorrer os números aqui dentro. Eu posso dar um split com um espaço em branco, daí assim eu vou ter as letras. Ok? Então vamos lá para o exercício. Eu já fiz o N recebe parseInt de lines.shift. Já tenho o while aqui do N e faço de novo a leitura do N aqui embaixo. Já coloquei aqui a entrada dentro do input. Então vamos lá. Próximo passo, já sabendo o valor do N, e já tendo tratado o caso onde N é igual a 0, que ele vai sair fora do while, eu vou ter que ter um for, let caso de teste, no caso seria a linha atual aqui. Vou chamar de L mesmo então. L começa em 0, enquanto L for menor do que N, L mais. Let line recebe lines.shift. Aí eu vou receber o lines.shift e vou pegar uma linha inteira. Aí eu quero quebrar ela em números. Então eu quero um array de números. Então eu vou dar um ponto split com espaço em branco. Mas eu também quero que esses números aqui eles sejam inteiros e não um array chamado 255. Da forma com que está aqui, se eu mostrar no console, a gente vai ver que line na verdade é um array de strings e não um array de valores numéricos, né, que eu queria. Então aqui eu tenho um array de strings, mas não é isso que eu quero. Então eu vou pegar e vou colocar um ponto map. Daí map recebe o x, que seria
o valor dentro ali. Então, por exemplo, esse é x, depois esse é x. Aí ele recebe o x e retorna um parse int do x. Aí sim, eu tenho um array de números inteiros e não mais um array de strings. Então aqui, ó, agora eu tenho um array de números inteiros. Agora eu posso percorrer esse array e fazendo as verificações necessárias. Então vamos fazer mais um for let. Eu vou colocar um i mesmo, começa em 0 enquanto o i for menor. Menor do que o quê? Aqui, ó, eu tenho certeza que sempre vão ser A, B, C, D e E. São 5. Sempre 5. Então eu não vou ficar fazendo line.length, né? Eu sei que é 5. Então quanto for menor que 5, i mais mais. Ok. Deixa eu apagar aqui. Então vamos fazer o seguinte. Eu preciso saber quem foi preenchido. E se mais de uma foi preenchido, eu tenho que anular a questão. Ou se nenhuma foi preenchido também, eu tenho que anular a questão. Ok? Então, vamos inicializar uma resposta. Let, a resposta que a pessoa deu é anulada. Então, a gente já começa com a questão anulada. Se a pessoa responder alguma, a gente desanula ela, certo? Então, se line no índice i, se ele for menor ou igual a 127, significa que a pessoa marcou. Então, a res vai receber o quê? O i. Eu preciso verificar se ele já foi atribuído alguma vez. Então, eu vou colocar um let, quantidade de vezes que ele foi atribuído. Então, a quantidade vai receber 0 aqui no começo. E cada vez que ele entrar aqui, eu vou colocar um qtd++. Então, agora eu já sei quantas vezes ele foi atribuído. Beleza? Então, se ela for diferente de 1, a gente já sabe que é um valor inválido. Então, a gente dá um console.log e um asterisco. Eu nem precisava ter inicializado o res, já que eu estou fazendo a verificação por quantidade. Então, caso contrário, se a quantidade for exatamente igual a 1, então aqui é estritamente diferente de 1, e se ela for exatamente igual a 1, o que significa? Significa que a pessoa só marcou 1, então eu vou pegar e vou dar um console.log. O que é res? Res é o valor de i. I ele é um valor entre 0 e 4. A minha saída é A, B, C, D ou E. Então, eu posso simplesmente dar um console.log de string.fromCharCode e mais... Qual é o código do A? O código do A é 65, né? Lá na tabela ASCII, se você procurar na internet a tabela ASCII e verificar qual é o código do A maiúsculo, o A maiúsculo é 65. Então, 0 mais 65 dá 65. Então, se a pessoa informou lá no índice 0, se a resposta de res for 0, o valor do i vai ser... Então, não é i aqui, né? Desculpa. Se é res. Então, o valor de res, ele recebeu i aqui. Então, se o valor do i era 0 quando foi passado para res, res vale 0. Então, se res vale 0, significa que eu estou na questão A. Então, 0 mais A é A. 1 mais A é B. 2 mais A é C. Assim por diante. Ok? Então, vamos agora executar de novo. Aqui ele disse AECD, AECD, asterisco, asterisco B. Asterisco, asterisco B. Então, provavelmente a gente já resolveu a questão. Vamos copiar isso aqui e vamos colar aqui. E vamos clicar em submeter. Vamos enviar. Então, pessoal, a questão 1129 foi aceita. A gente conseguiu resolver o exercício e esse aqui é o código da nossa questão de número 1129. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixe o seu gostei. Compartilhe o vídeo com seus amigos para eles também aprenderem lógica de programação. E se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo e fui!